O Livro dos Jubileus, traduzido para português por LFS Prado, 2012. Capítulo 1. A revelação de Elohim a Moisés no Monte Sinai. E aconteceu que no primeiro ano do êxodo dos filhos de Israel, da terra do Egito, no terceiro mês, no 16º dia do mês, Elohim falou com Moisés dizendo: Venha ao meu encontro no monte, e eu te darei 2 tábuas de pedra da lei e dos mandamentos, as quais eu escrevi de modo que tu podes ensiná-los. E Moisés subiu ao monte de Elohim, e a glória do soberano repousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. E ele chamou Moisés no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência da glória do Criador era como um fogo ardente no topo do monte. E Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites. E Elohim o ensinou a história passada e futura da divisão dos dias da lei e do testemunho. E ele disse: Incline seu coração para cada palavra que eu digo a ti neste monte, e escreva-as no livro em ordem, de modo que as gerações futuras possam ver como eu não as abandonei, devido a toda a maldade que eles praticaram, em desacordo com a aliança a qual eu estabeleci entre mim e ti, Moisés, hoje no Monte Sinai para as suas gerações. E assim acontecerá que, quando todas estas coisas os atingirem, eles reconhecerão que eu sou mais justo que eles, em todos os seus julgamentos e em todas as suas ações. E eles reconhecerão que eu tenho estado verdadeiramente com eles. E você escreva para si mesmo todas essas palavras que eu te digo hoje, porque eu conheço a rebeldia deles e sua teimosia, antes que eu os traga para a terra que eu jurei a vossos pais, a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: para sua descendência eu darei uma terra que emana leite e mel, e eles comerão e se saciarão. Porque eles esquecerão todos os meus mandamentos, tudo que eu os mandei, e eles seguirão o exemplo de gentios, e seguirão suas impurezas e sua vergonha, e servirão aos deuses deles, e isso lhes será por ofensa, tribulação, aflição e armadilha. E eles se voltarão aos deuses estranhos, a deuses que não os podem livrar de nenhuma tribulação. E esse testemunho deverá ser ouvido por um testemunho contra eles. E muitos perecerão e serão tomados cativos e cairão nas mãos dos inimigos, porque eles abandonaram minhas ordenanças e meus mandamentos, e os festivais da minha aliança, e meus sábados, e meu local sagrado, que eu santifiquei para mim mesmo no meio da terra, o qual eu coloquei meu nome sobre o santuário, e o qual deveria habitar. E eles farão para eles mesmos lugares altos e bosques e imagens esculpidas, e eles adorarão cada um a sua própria imagem esculpida, de modo a se desviar. E eles sacrificarão seus filhos a demônios e a todos os trabalhos do erro e de seus corações. E eu enviarei testemunhas a eles, para que eu possa testemunhar contra eles. Mas eles não as ouvirão, e ainda matarão as testemunhas, e perseguirão aqueles que buscam obedecer à lei. E eles vão revogar e mudar tudo de modo a maquinar maldade diante de meus olhos. E eu esconderei minha face deles, e eu os entregarei nas mãos dos gentios como prisioneiros, e à rapina, e para serem devorados. E eu os removerei do meio da terra, e eu os espalharei por entre os gentios. E eles esquecerão toda a minha lei, todos os meus mandamentos e todos os meus juízos, e irão se desviar das luas novas, sábados, festas, jubileus e ordenações. E depois disso, eles se tornarão para mim do meio dos gentios com todo o coração e com toda a sua alma e com toda a sua força, e eu juntá-los-ei do meio dos gentios. E eles me buscarão, então eu deverei ser achado por eles. Quando eles me buscarem de todo o coração e de sua alma, e eu revelarei a eles paz abundante com justiça. E eu removerei deles a planta da retidão com todo o meu coração e com toda a minha alma. E eles serão para a bênção e não para a maldição, e eles deverão ser a cabeça e não a cauda. E eu construirei meu santuário no meio deles, e habitarei com eles, e serei o Elohim deles, e eles serão meu povo em verdade e justiça. E eu não os abandonarei, nem os deixarei, porque eu sou o Criador, seu Elohim. E Moisés prostrou-se com o rosto ao chão, orou e disse: Ó Yahweh, meu Elohim, não abandone seu povo e sua herança, de modo que eles andem no erro de seus corações, e não os entreguem nas mãos dos inimigos, os gentios, para que estes os governem e os façam pecar contra ti.
Permita que tua misericórdia alcance teu povo, e crie neles um espírito justo, e não permita que o espírito de Beliar os governe para os acusar diante de ti, e desviá-los de todos os caminhos da justiça, de modo que eles pereçam diante de tua face. Mas eles são teu povo e tua herança, os quais tu tiraste com grande poder das mãos dos egípcios. Crie neles um coração limpo e um espírito santo, e não permita que eles sejam enredados em seus pecados, de agora até a eternidade. E o Criador disse a Moisés: Eu conheço a obstinação deles, e os seus pensamentos e sua teimosia. Eles não serão obedientes, até que confessem seus próprios pecados, e os pecados de seus pais. E depois disso, eles se tornarão a mim em toda a justiça, e com todo o coração e com toda a alma. E eu circundarei o prepúcio do coração deles, e o prepúcio do coração de seus descendentes. Eu criarei neles um Espírito Santo, e os purificarei de modo que eles não devem se afastar de mim daquele dia até a eternidade. E as almas deles se unirão a mim e aos meus mandamentos, e eles cumprirão os meus mandamentos, e eu serei o pai deles, e eles serão meus filhos. E eles serão chamados filhos do Elohim vivo, e cada anjo e cada espírito deverá saber, sim, eles deverão saber que eles são meus filhos, e que eu sou o pai deles, em retidão e justiça, e que eu os amo. E tu escrevas para ti mesmos todas estas palavras que eu te declaro neste monte, da primeira até a última, que deve acontecer por todas as divisões dos dias na lei e no testemunho, nas semanas de anos e nos jubileus até a eternidade, até eu descer e habitar com eles por toda a eternidade. Mandamentos de Elohim para a gravação do livro da divisão. Ele disse ao anjo da presença: Escreva para Moisés do início da criação até a construção de meu santuário, entre eles por toda a eternidade. E o Criador aparecerá aos olhos de todos, e todos saberão que eu sou o Elohim de Israel, e o pai de todos os filhos de Jacó, e rei do monte Sião por toda a eternidade. E Sião e Jerusalém serão santos. E o anjo da presença, o qual ia na frente do acampamento de Israel, pegou as tábuas das divisões dos anos, do tempo da criação, da lei do testemunho das semanas de anos e dos jubileus, de acordo com cada ano individualmente, de acordo com todo o número dos jubileus, do dia da nova criação, quando os céus e a terra devem ser renovados, e toda a criação de acordo com os poderes do céu, e de acordo com toda a criação da terra, até o santuário do Criador, que deve ser feito em Jerusalém, no Monte Sião. E todas as luminárias serão renovadas para a cura e para a paz, para abençoar todos os eleitos de Israel. E assim, pois, será, daquele dia até a eternidade. Capítulo 2. O anjo da presença proclama a Moisés a história antiga, a criação do mundo, o estabelecimento dos sábados. E o anjo da presença falou com Moisés de acordo com a palavra do Criador, dizendo: Escreva a história completa da criação, como em 6 dias Yahweh Elohim completou toda a sua obra e tudo o que criou, e guardou o sábado no 7º dia, e o santificou para todas as eras, e apontou isso em sinal por toda a sua obra. Porque no 1º dia ele criou o céu que é em cima, e a terra e as águas e todos os espíritos que o servem, os anjos da presença, os anjos da santificação, os anjos do espírito dos ventos, os anjos do espírito das nuvens, e da escuridão e da neve, e do granizo e da geada. E os anjos das vozes dos trovões e dos raios, e os anjos dos espíritos do frio e calor, e do inverno, e da primavera e outono e do verão, e todos os espíritos de suas criaturas que estão no céu, e sobre a terra e nas profundezas do abismo e a escuridão. E todos os espíritos das trevas e da noite, a luz e a aurora da manhã e o dia, tudo ele fez com o conhecimento de seu coração. E assim, nós vemos suas obras e adoramos a ele, e exaltamos perante ele devido a toda a sua obra, porque 7 grandes obras ele fez no 1º dia. 1º dia, céu. 2º, terra. 3, águas. 4, espíritos que servem-nos, anjo da presença, anjo de santificação, anjo do espírito, dos fenômenos, criaturas. 5, espírito das trevas. 6, escuridão, anoitecer, madrugada. 7, luz, dia. E no 2º dia, ele criou o firmamento no meio das águas, e as águas foram divididas naquele dia,
Metade delas subiu ao alto e metade desceu abaixo do firmamento, que ficou no meio, sobre a face de toda a terra. E esta foi a única obra que Elohim criou no segundo dia. Segundo dia, terra em meio das águas, as águas foram divididas. Elohim fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, daquelas que estavam por cima. E no terceiro dia, ele ordenou as águas que saíssem da face de toda a terra para apenas um lugar, de modo a aparecer terra seca. E as águas fizeram conforme ele as ordenou, e elas se retiraram de toda a face da terra para ocupar apenas um lugar fora do firmamento, e apareceu terra seca. E naquele dia, ele criou para eles todos os mares, de acordo com os seus lugares, separados, e todos os rios, e o ajuntamento das águas nas montanhas, e por toda a terra, e todos os lagos, e todo o orvalho da terra, e a semente que é semeada, e todas as coisas que lá brotam, e árvores frutíferas, e árvores da floresta, e o jardim do Éden, para no Éden habitar, e todas as plantas de acordo com suas espécies. Essas 4 grandes obras Elohim criou no terceiro dia. Terceiro dia. 1. Apareceu terra seca. 2. Todos os mares, lagos, rios, orvalho. 3. Sementes, árvores, jardim do Éden. E no quarto dia, ele criou o sol e a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre toda a terra, e para governar o dia e a noite, e separar a luz da escuridão. E Elohim apontou o sol para ser um grande sinal na terra para os dias e para os sábados, e para os meses, e as festas, e os anos, e os sábados de anos, e os jubileus e todas as estações dos anos. E dividiu a luz das trevas para a prosperidade, para que todas as coisas possam, devido a ele, prosperar, brotar e crescer sobre a terra. Esses 3 tipos de coisas ele fez no quarto dia. Quarto dia. 1. Sol. 2. Lua. 3. Estrelas. No quinto dia, ele criou grandes monstros marinhos nas profundezas das águas, porque essas foram as primeiras criaturas de carne que foram criadas por suas mãos, os peixes e tudo que se move nas águas e tudo que voa, as aves de todas as espécies. E o sol subiu acima deles para os prosperar, e sobre tudo que havia na terra, tudo que brota na terra e todas as árvores frutíferas e toda a carne. Esses 3 tipos de coisas ele criou no quinto dia. E no sexto dia ele criou os animais selváticos, e todos os animais domésticos, gado, e tudo que se move sobre a terra. Quinto dia. 1. Animais marinhos. 2. Aves. 3. Plantas. E após tudo isso ele criou as pessoas, o homem, a espécie humana. Criou um homem e uma mulher, e deu a eles domínio sobre tudo o que há sobre a terra, e nos mares, e sobre tudo que voa, e sobre os animais selváticos, e sobre os animais domésticos, e sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre toda a terra, e sobre tudo isso, ele lhes deu domínio. E esses 4 tipos de coisas ele criou no sexto dia. Sexto dia. 1. Animais selváticos da terra. 2. Animais domésticos, gado. 3. O que se move, insetos. 4. Homem e mulher. E eles eram ao todo 22 tipos. E ele terminou todo o seu trabalho no sexto dia. Tudo que há no céu e na terra, e nos mares e no abismo, e na luz e nas trevas, e em tudo. Ele nos deu um grande sinal, o dia de sábado, de modo que nós devemos trabalhar 6 dias, mas guardar o sábado, no 7º dia de todo o trabalho. E todos os anjos da presença e todos os anjos da santificação, essas 2 grandes famílias, ele nos pediu para guardar o sábado com ele, no céu e na terra. E ele nos disse: Eis que eu separei para mim um povo dentre todos os povos, e esses deverão guardar o dia de sábado, e eles serão meu povo santo, e eu o abençoarei, porque eu santifiquei o dia de sábado. Assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Elohim. Eu escolhi a descendência de Jacó, dentre todos que eu vi, e escrevi-o como meu filho primogênito, e o santifiquei para mim por toda a eternidade. E eu os ensinarei o dia de sábado, de modo que possam guardar o sábado de todo o trabalho. E então ele criou um sinal, que concorda com o fato deles deverem guardar o sábado conosco no 7º dia, para comer e beber, e para bem dizer, abençoar a Elohim que criou todas as coisas, assim como ele abençoou e santificou para si mesmo um povo particular sobre todo o povo, e que eles deveriam guardar o sábado junto conosco.
E ele fez que seus mandamentos subissem como doce aroma aceitável diante dele, todos os dias. Existiram 22 cabeças da humanidade de Adão a Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas por Elohim até o 7º dia. Isso é bendito e santo. E o primeiro, os cabeças da humanidade, também é bendito e santo. E este serve com aquele para santificação e bênção. E para esse, Jacó e sua descendência, estava garantido que eles deveriam ser sempre os abençoados e santos do primeiro testemunho e lei, assim como ele havia santificado e abençoado o dia de sábado no 7º dia. E ele criou céu e terra e tudo que ele criou em 6 dias. E Elohim fez o 7º dia santo para toda a sua obra. Por isso ele ordenou que quem quer que faça qualquer trabalho neste dia deve morrer, e que quem contamina o sábado deve certamente morrer, e quem o profanar deve certamente morrer, e quem quer que faça nele qualquer trabalho deve morrer na eternidade. Que os filhos de Israel possam observar esse dia por todas as gerações deles, e não sejam arrancados da terra, porque este dia é santo e bendito. E todo aquele que observar este mandamento e guardar o sábado de todo o seu trabalho, será santo e bendito por todos os dias como nós. Saiba e diga aos filhos de Israel a lei desse dia, de que eles devem guardar o sábado e que eles não devem perverter seus corações, e que não é permitido, legal, executar nenhum trabalho inconveniente, trabalhar pelo seu próprio prazer, e que não devem preparar nada para ser comido nem bebido, nem pegar a água do poço, e adentrar ou levar qualquer mercadoria pelos seus portões, as quais eles não tenham preparado para si no 6º dia em suas habitações. E eles não devem trazer nem levar nada de casa em casa naquele dia, porque este dia é mais santo e abençoado que qualquer dia de jubileu dos jubileus. Por causa disso, nós guardamos o sábado no céu, antes de ser dado a conhecer a qualquer carne o guardar do sábado na terra. E o Criador de todas as coisas abençoou isso, mas ele não santificou todos os povos e nações para que guardasse o sábado, mas somente Israel. A ele somente ele permitiu que comesse, bebesse e guardasse o sábado na terra. E o Criador de todas as coisas abençoou este dia, o qual ele havia criado para a bênção e santidade e glória sobre todo dia. Esta lei e testemunho foi dada aos filhos de Israel, como uma lei eterna para as suas gerações. Capítulo 3. O paraíso e a queda do homem. E no 6º dia da 2ª semana, nós trouxemos, de acordo com a palavra de Elohim, a Adão todos os animais selváticos, e todos os animais domésticos, e todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, e tudo que se move nas águas, de acordo com suas espécies, de acordo com seus tipos. Os animais selváticos no 1º dia, os animais domésticos no 2º dia, as aves no 3º dia, e tudo que se move sobre a terra no 4º dia, e o que se move nas águas no 5º dia. E Adão os nomeou a todos segundo seus respectivos nomes, e do modo com que ele, Adão, os chamava, assim eram os seus nomes. E nesses 5 dias, Adão viu todos eles, macho e fêmea, de acordo com cada espécie que havia na terra. Mas ele estava só, e não tinha quem o ajudasse. E Yahvé disse a nós: não é bom que o homem seja só, vamos fazer uma companheira para ele. E Yahvé Elohim causou um sono profundo nele, em Adão, e ele dormiu. E ele pegou para a mulher uma costela de entre as costelas dele, Adão, e desta costela originou a mulher, de entre suas costelas. E ele recompôs carne no lugar, e construiu a mulher. E ele acordou Adão de seu sono, e ao acordar levantou-se, no 6º dia. E ele, Elohim, trouxe a ele, Adão. E ele a conheceu, e disse a ela: essa é osso dos meus ossos, e carne de minha carne. Ela deverá ser chamada minha esposa, porque ela foi tomada de seu marido. Por isso, deve o homem e a esposa serem um, e por isso deve o homem deixar seu pai e sua mãe, e se unir à sua esposa, e eles serão uma só carne. Na 1ª semana, Adão foi criado, e de sua costela, sua esposa. Na 2ª semana, ele, Elohim, mostrou a ela para ele, Adão. E por esta razão, o mandamento foi dado para guardar em sua impureza para o homem 7 dias, e para a mulher 2 vezes 7 dias, 14 dias. E depois de Adão ter cumprido 40 dias na terra, na qual foi criado, nós o trouxemos ao jardim do Éden, para lavrá-lo e cuidá-lo, mas sua esposa. Eles trouxeram no 80º dia, e após esse tempo, ela entrou no jardim do Éden. E por essa razão o mandamento foi escrito nas tábuas celestes, no que diz respeito a ela,
quando dá à luz. Se ela parir um macho, menino, ela deve permanecer em sua impureza 7 dias de acordo com a primeira semana de dias, e 33 dias ela deve permanecer no sangue de sua purificação, e ela não deve tocar em nada sagrado, nem entrar no santuário, até ela cumprir esses dias no caso de um menino, totalizando 40 dias. Mas no caso de uma menina, ela deve permanecer em sua impureza 2 semanas de dias, de acordo com as 2 primeiras semanas, e 76 dias no sangue de sua purificação, e serão no total 80 dias. E quando ela tiver completado esses 80 dias, nós a trouxemos ao jardim do Éden, porque este jardim é mais santo que toda a terra a seu redor, e cada árvore plantada nele é santa. Por isso foi ordenado, no que diz respeito a ela, que parir um menino ou uma menina, o estatuto destes dias, nos quais ela não pode tocar nada sagrado, nem entrar no santuário, até que os dias determinados para um menino ou uma menina estejam completos. Esta é a lei e o testemunho que foi escrita para Israel, para que eles a observassem todos os dias. E na primeira semana do primeiro jubileu, Adão e sua esposa estavam no jardim do Éden, por esses 7 anos, lavrando e mantendo, e nós o damos trabalho e os instruímos a fazer tudo o que é adequado ao plantio. E ele lavrou o jardim, e estava nu e não sabia, e não se avergonhava, e ele protegia o jardim das aves e dos animais selváticos, e dos animais domésticos, gado, e colhia os frutos e os comia, e o que restava do que ele havia separado para ele e sua esposa, ele estocava. E depois de se completarem os 7 anos, que eles completaram lá, exatamente 7 anos, e no segundo mês, no 17º dia do mês, a serpente veio e se aproximou da mulher, e a serpente disse para a mulher: Elohim lhe ordenou, dizendo que tu não devias comer de todas as árvores do jardim? E ela disse para a serpente: Para todos os frutos dessas árvores do jardim, Elohim nos disse: Como? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Elohim disse para nós: Vós não comam dessa, nem devem tocá-la, ou morrerão. E a serpente disse para a mulher: Tu certamente não morrerás, porque Elohim sabe que no dia em que tu comeres dela, teus olhos serão abertos, e tu serás como deuses, e tu conhecerás o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era doce e de aspecto agradável, e que seu fruto era bom como comida. E ela o pegou e o comeu. E quando ela pela primeira vez cobriu-se com folhas de figueira, ela deu também a Adão, e ele o comeu. E seus olhos foram abertos, e ele viu que ele estava nu. E ele pegou folhas de figueira e as costurou, e fez o avental para si, e cobriu sua vergonha. E Elohim amaldiçoou a serpente, e se indignou com ela para sempre. E ele, Elohim, se dignou com a mulher, porque ela seguiu a voz da serpente, e comeu. E ele, Elohim, disse a ela: Eu multiplicarei sobremaneira seu lamento e suas dores. Em lamento, tu darás à luz a seus filhos, e seu retorno será para teu marido, e ele governará a ti. E para Adão ele também disse: Porque tu seguistes a voz de tua esposa, e comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comerias, maldito será a terra por tua causa. Espinhos e abrolhos ele te dará, e tu comerás seu pão no suor do teu rosto, até que tu retorne à terra de onde foi tirado, porque da terra tu vieste, e para a terra retornará. E ele, Elohim, fez para eles agasalhos de pele, e os vestiu, e os mandou embora do jardim do Éden. E no 5º dia, no qual Adão partiu do jardim, ele ofereceu como doce aroma uma oferta de incenso, gálbano, estoraque, e especiarias pela manhã com o nascer do sol do dia em que ele cobriu sua vergonha. E naquele dia foi fechada a boca de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos, e de todas as aves, e de tudo que caminha e de tudo que se move, de modo que eles não puderam mais falar, porque eles todos falavam uns com os outros, com um lábio, um sotaque e um idioma. E ele, Elohim, expulsou para fora do jardim do Éden toda a carne que estava no jardim do Éden, e toda a carne foi espalhada de acordo com suas espécies, e de acordo com seus tipos, para os lugares que haviam sido criados para eles. E apenas Adão, ele, Elohim, deu os meios com os quais cobri sua vergonha de todos os animais selváticos e domésticos. Por conta disso, é prescrito nas tábuas celestes do que diz respeito a quem conhece o julgamento e a lei que eles devem cobrir suas vergonhas, e não deve se descobrir como faz os gentios, que se descobrem e ficam nus.
E na lua nova, no 4º mês, Adão e sua esposa partiram do jardim do Éden e habitaram na terra de Elda, na terra de sua criação. E Adão chamou sua esposa pelo nome de Eva. E eles não tiveram filhos até o 1º jubileu. E depois desse tempo, ele a conheceu. Tiveram relações sexuais. Agora ele lavrara a terra conforme havia sido ensinado no jardim do Éden. Capítulo 4. Caim e Abel, filhos de Adão. Na 3ª semana, no 2º jubileu, ela deu à luz a Caim. E na 4ª hora, ela deu à luz a Abel. E na 5ª, ela deu à luz a sua filha Awan. E no 1º ano do 3º jubileu, Caim matou Abel, porque Elohim aceitou o sacrifício de Abel, e não aceitou a oferta de Caim. E ele o matou no campo. E seu sangue, o sangue de Abel, clamava no solo ao céu, reclamando porque ele, Caim, o havia matado. E o soberano reprovou a Caim, por causa de Abel, porque ele o havia matado. E ele o tornou fugitivo na terra por causa do sangue de seu irmão, e ele o amaldiçoou sobre a terra. E por conta disso está escrito nas tábuas celestes: maldito aquele que fere seu vizinho traiçoeiramente. E que todos os que viram e ouviram que assim foi feito e não confirmaram, foi feito. E qualquer que veja e não diga, foi feito, que seja maldito como o precedente, como o que matou. E por essa razão, nós anunciamos quando nos achegamos ao Criador Elohim, todos os pecados que são cometidos no céu e na terra, na luz e nas trevas, e em todo lugar. E Adão e sua esposa ficaram de luto por Abel 4 semanas de anos. E no 4º ano da 5ª semana, eles se alegraram, e Adão coabitou sua esposa novamente, e ela deu à luz a um filho. E ele chamou seu nome de Sete, porque disse: Elohim levantou um novo descendente para nós na terra no lugar de Abel, porque Caim o havia matado. E na 6ª semana, ele gerou sua filha Zura. E Caim tomou Awan, sua irmã, por sua esposa, e ela lhe deu à luz Enoque, ao final do 4º jubileu. E no 1º ano da 1ª semana do 5º jubileu, casas foram construídas sobre a terra, e Caim construiu uma cidade e a chamou do nome de seu filho Enoque. E Adão coabitou com Eva, sua esposa, e ela deu à luz a 9 filhos. E na 5ª semana do 5º jubileu, Sete tomou Azura, sua irmã, para ser sua esposa. E no 4º ano da 6ª semana, ela deu à luz a Enos. Ele passou a invocar o nome do Criador na terra. Os patriarcas de Adão a Noé, vida e significado de Enoque, morte de Adão e Caim. E no 7º jubileu, na 3ª semana, Enos tomou Noã, sua irmã, para ser sua esposa, e ela deu à luz a um filho ao 3º ano da 5ª semana, e ele lhe deu o nome de Cainã. E ao final do 8º jubileu, Cainã tomou Moalelef, sua irmã, para ser sua esposa, e ela deu à luz a um filho no 9º jubileu, na 1ª semana, no 3º ano da semana, e ele o chamou pelo nome de Mahalalel. E na 2ª semana do 10º jubileu, Halalel tomou para si como esposa Diná, a filha de Baraquiel, filha do irmão de seu pai, e ela deu à luz ao menino na 3ª semana, no 6º ano, e ele o chamou pelo nome de Jared, porque em seus dias os anjos de Arma desceram para a terra, aqueles que são chamados de guardiões, os quais deveriam ensinar os filhos dos homens e que deviam executar julgamento e justiça na terra. E no 11º jubileu, Jared tomou para si uma esposa. Seu nome era Beraca, a filha de Razujal, uma filha do irmão de seu pai, na 4ª semana deste jubileu, e ela deu à luz a um filho na 5ª semana, no 4º ano do jubileu, e ele o chamou de Enoque. Ele foi o primeiro de entre os homens nascidos na terra, que aprendeu a escrita e conhecimento e sabedoria, e que escreveu os sinais do céu, de acordo com a ordem dos seus meses, em um livro, de modo que os homens pudessem conhecer as estações dos anos, de acordo com a ordem de seus meses separadamente. E ele foi o primeiro a escrever um testemunho, e ele testificou para os filhos dos homens pelas gerações da terra, e recontou as semanas de jubileus, e fez conhecido a eles os dias do ano, e colocou em ordem os meses, e recontou os sábados dos anos, como nós o demos a conhecer. E o que era e o que haveria de ser, ele viu numa visão de seu sono, da forma como acontecerá aos filhos dos homens pelas suas gerações, até o dia do julgamento. Ele viu e entendeu tudo, e escreveu este testemunho e colocou o testemunho na terra para todos os filhos dos homens e para as suas gerações. E no 12º jubileu, na 2ª semana, ele, Enoque, tomou para si uma esposa, e seu nome era Edna,
a filha de Danel, filha do irmão de seu pai. E no 6º ano desta semana, ela lhe deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Matusalém. E ele esteve com os anjos de Elohim, essas 6 semanas de anos. E eles mostraram tudo o que havia na terra e no céu, a regra do sol, e ele escreveu tudo. E ele testemunhou dos guardiões, os quais tinham pecados com as filhas dos homens, porque isso tinha começado a os unir, de modo a se contaminarem com as filhas dos homens. E Enoque testemunhou contra eles todos. E ele foi tomado do meio dos filhos dos homens, e nós os conduzimos ao jardim do Éden, em majestade e honra. E eis que ele escreve a condenação e o julgamento do mundo, e toda a maldade dos filhos dos homens. E por isso, por causa dele, Elohim trouxe as águas do dilúvio sobre toda a terra, inclusive o Éden, porque havia sido posto o sinal, e que ele deveria testemunhar contra todos os filhos dos homens, que ele deveria contar todos os feitos das gerações até o dia da condenação. E ele trouxe para a casa do santuário uma oferta de incenso, que foi aceita diante de Elohim no Monte do Sul, porque Yahvé tem 4 lugares na terra, o Jardim do Éden e o Monte do Leste. E esta montanha na qual tu, Moisés, está neste dia, Monte Sinai, Monte do Sul, Monte Sião, o qual será santificado na nova criação para uma santificação na terra, milênio de Cristo. Através disso a terra será santificada de toda a sua culpa e sua impureza pelas gerações do mundo. E no 14º jubileu, Matusalém tomou para si uma esposa, Edna, filha de Azriel, filha do irmão de seu pai. Nesta 3ª semana, no 1º ano da semana, e ele gerou um filho e o chamou pelo nome de Lameque. E no 15º jubileu, na 3ª semana, Lameque tomou para si uma esposa, e seu nome era Betenos, filha de Baraquiel, filha do irmão de seu pai. E nesta semana, ela lhe deu à luz a um filho, o qual ela chamou de Noé, dizendo: Esse me confortará de meus problemas e de todo o meu trabalho, e pelo solo que Yahvé amaldiçoou. E ao final do 19º jubileu, na 7ª semana, no 6º ano, morreu Adão, e todos os seus filhos sepultaram-no na terra de sua criação, Elda. E ele, Adão, foi o primeiro a ser sepultado na terra. E ele faltou 70 anos de completar 1000 anos, porque 1000 anos são como um dia no testemunho do céu, e por isso está escrito no que se refere à árvore do conhecimento: No dia em que tu comer, tu deverás morrer. Por essa razão ele, Adão, não completou os anos de seu pai, porque morreu durante ele. Ao final deste jubileu, Caim foi morto após ele neste mesmo ano, porque sua casa caiu sobre ele, e ele morreu no meio de sua casa. E ele foi morto pelas pedras de sua casa, porque com uma pedra ele havia matado Abel, e por uma pedra ele foi morto em justo julgamento. Por essa razão foi ordenado nas tábuas celestes: com o instrumento com o qual um homem matou seu vizinho, com o mesmo ele deve ser morto. Do modo como feriu, do mesmo modo deve-se lidar com ele. Do mesmo modo deve ser ferido. E no 25º jubileu, Noé tomou para si uma esposa, e seu nome era Enzara, a filha de Raquel, filha do irmão de seu pai. No 1º ano da 5ª semana, e no 3º ano, ela deu à luz a Shem. No 5º ano, ela deu à luz a Ram. E no 1º ano da 6ª semana, ela deu à luz a Jafete. Capítulo 5. O casamento dos anjos com as filhas dos homens. O anúncio do dilúvio. Castigo aos anjos caídos e seus filhos. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasciam entre eles, que os anjos de Elohim viram, num certo ano de jubileu, que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposa dentre todas as que escolheram, e elas deram luz a filhos, e eles eram gigantes. E a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, assim como o homem, os animais domésticos, os animais selváticos, e tudo o que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens. E eles começaram a comer uns aos outros, e desordem aumentou sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos dos homens executava maldade continuamente. E Elohim olhou para a terra, e eis que ela estava corrupta, e toda a carne havia corrompido suas ordens. E todos os que estavam sobre a terra praticavam toda sorte de maldade diante de seus olhos. E ele disse que iria destruir a humanidade e toda a carne de sobre a face da terra que ele havia criado. Mas Noé achou graça diante dos olhos de Yahvé. E contra os anjos que ele havia enviado sobre a terra, ele estava extremamente indignado,
e ordenou que os extirpassem de todo o seu domínio. E ele nos pediu que os prendesse nas profundezas da terra. E eis que eles estão presos no meio da terra, e são mantidos separados. E contra seus filhos foi enviada uma ordem de diante de sua face, de que eles fossem feridos à espada, e fossem removidos de debaixo do céu. E ele disse: Meu espírito não deve sempre permanecer no homem, porque eles são carnes, e seus dias devem ser limitados em 120 anos. E ele, Elohim, enviou sua espada para o meio deles, e cada um deveria matar seu vizinho. E eles começaram a matar uns aos outros, até que todos caíram pela espada e foram destruídos da terra. E seus pais foram testemunhos da destruição deles. E depois disso eles foram aprisionados nas profundezas da terra para sempre, até o dia da grande condenação, quando o julgamento será executado sobre todos os que corromperam seus caminhos e suas obras diante de Yahweh. E ele destruiu todos de seus lugares, e não sobrou nenhum deles que ele, Elohim, não tivesse julgado de acordo com toda a maldade deles. E ele fez para toda a sua obra uma nova e justa natureza, de modo que eles não deveriam pecar em toda a sua natureza para sempre, mas deveriam ser todos justos, cada um de seu modo. E o julgamento de tudo foi ordenado e escrito nas tábuas celestes em justiça, mesmo o julgamento de todo que se desviou do caminho, o qual foi ordenado a andar. E se eles não andarem direito pelo caminho ordenado, o julgamento está escrito para cada criatura de cada espécie. E não há nada no céu e na terra, ou na luz ou nas trevas, ou no inferno, ou em Sheol, ou nas profundezas, ou nos lugares das trevas, que escape o julgamento. E todos os seus julgamentos estão ordenados, escritos e gravados. No que diz respeito a tudo o que eles julgaram, o grande de acordo com sua grandeza, o pequeno de acordo com sua pequenez, e cada um de acordo com seu caminho. E ele, Elohim, não é aquele que vai considerar a pessoa, nem é ele alguém que recebe presentes. Se ele diz que vai executar julgamento em cada um, se alguém lhe der tudo o que há na terra, ele não vai considerar os presentes dessa pessoa, nem aceitará nada de suas mãos, porque ele é justo juiz. E sobre os filhos de Israel foi escrito e ordenado: se eles se tornarem a ele em justiça, ele perdoará todas as transgressões e perdoará, apagará todos os seus pecados. Está escrito e ordenado que ele mostrará misericórdia a todos os que se tornarem desviarem de sua culpa uma vez por ano. E para aqueles que corromperam seus caminhos e seus pensamentos antes do dilúvio, nenhuma pessoa foi aceita salva, mas somente Noé. Porque sua pessoa, Noé, foi aceita, e por sua causa foram também aceitos seus filhos, os quais Elohim livrou das águas por causa dele, Noé. Porque seu coração era justo, e todos os seus caminhos apontavam em favor dele, e ele não havia desviado de nada que lhe havia sido ordenado. E Yahweh diz que ele destruiria tudo que havia sobre a terra, tanto o homem quanto os animais domésticos e os animais selváticos, e pássaros do ar, e o que se move sobre a terra. A construção da arca, o dilúvio. E ele ordenou a Noé que fizesse para si uma arca, que ele poderia se salvar das águas da inundação. E Noé fez uma arca de acordo com tudo que ele, Elohim, o havia ordenado, no 27º jubileu dos anos, na 5ª semana, no 5º dia, na lua nova do novo mês. E ele entrou no 6º ano, no 2º mês, na lua nova do 2º mês, até o 16º. E ele entrou, e tudo que nós o trouxemos para dentro da arca, e o Criador o fechou pela parte de fora, no anoitecer do 17º dia. E Yahweh abriu 7 portões de inundação do céu, e as bocas das fontes das grandes profundezas, 7 bocas em número. E os portões de inundação começaram a derramar água do céu, 40 dias e 40 noites. E as fontes das profundezas jorraram água até o mundo todo estar cheio de água. E as águas aumentaram pela terra. As águas subiram acima das altas montanhas, 50 cúbitos. E a arca foi levantada da terra, e ela moveu-se por sobre a superfície das águas. E as águas prevaleceram na face da terra durante 5 meses, 150 dias. E a arca foi e descansou no topo de Lubar, uma das montanhas de Ararat. E na lua nova, no 4º mês, as fontes das grandes profundezas foram fechadas e os portões de inundação do céu foram contidas. E na lua nova, no 7º mês, todas as bocas dos abismos da terra foram abertas, e as águas começaram a descer para as profundezas. E na lua nova, no 10º mês, os topos das montanhas foram avistados,
e na lua nova do primeiro mês a terra tornou-se visível. E as águas desapareceram de sobre a terra na 5ª semana, no 7º ano, e no dia 17º, no 2º mês, a terra estava seca. E no 27º ele abriu a arca e expulsou os animais selváticos, os animais domésticos, as aves e tudo que se move. Capítulo 6. Sacrifício de Noé. A aliança de Elohim com Noé. E na lua nova do 3º mês ele saiu da arca e construiu um altar naquela montanha. E ele fez expiação pela terra, e pegou um filhote e fez expiação com o sangue dele por toda a culpa da terra, porque tudo que havia existido nela havia sido destruído, salvo aqueles que estavam na arca com Noé. E ele colocou a gordura sobre o altar, e ele tomou um boi, e uma cabra, e um carneiro, e filhotes, e sal, e uma rolinha, e um filhote de rolinha, pôs um holocausto, sacrifício queimado, no altar, e derramou nele uma oferta amassada com azeite e polvilhada de vinho, e incenso espalhado sobre tudo. E subia um aroma agradável, aceitável diante de Yahweh. E Yahweh cheirou o agradável aroma, e ele fez uma aliança, um pacto com ele, Noé, de que não deveria haver mais inundação que destruísse toda a terra. Que por todos os dias da terra, tempo de plantio e colheita nunca cessariam. Frio e calor, verão e inverno, o dia e a noite não deveriam mudar a sua ordem, nem cessar eternamente. E tu, cresça e multiplique por sobre a terra, e torne-se muitos sobre ela, e seja uma bênção sobre ela. O temor e o pavor a ti eu inspirarei em tudo o que há sobre a terra e no mar. A lei de não comer sangue. E eis que eu lhe tenho dado todos os animais selváticos e todas as coisas com asas, e tudo que se move sobre a terra, e os peixes nas águas, e tudo por comida, assim como as ervas verdes, eu lhe tenho dado todas as coisas para que coma. Mas carne com vida, com sangue, tu não deves comer, porque a vida de toda a carne está no sangue, para que seu sangue de suas vidas não seja requerido. Da mão de cada homem e da mão de cada animal selvático, eu requererei o sangue do homem. Quem quer que derramar sangue humano pelo homem, deverá ter seu sangue derramado, porque a imagem de Elohim, ele criou o homem Adão. E tu, cresça e multiplique sobre a terra. E Noé e seus filhos juraram que eles não comeriam sangue que estivesse na carne. E ele fez uma aliança, um pacto, diante de Yahweh Elohim, para sempre através das gerações da terra neste mês. A respeito disso, ele falou a ti, Moisés, que tu deveria fazer uma aliança, um pacto com os filhos de Israel, neste mês sobre a montanha, com o juramento da aliança que Yahweh fez com eles para sempre. E este testemunho está escrito a respeito de ti, que tu deves observar, isto para sempre continuamente, de modo que tu não deves comer em nenhum dia nenhum sangue de animais selváticos, de aves ou de animais domésticos durante todos os dias da terra. E o homem que come o sangue dos animais selváticos, dos animais domésticos, das aves durante os dias da terra, ele e sua descendência devem ser eliminados da terra. E tu ordene aos filhos de Israel que não comam sangue, de modo que seus nomes e suas descendências possam estar diante de Yahweh, nosso Elohim, continuamente. E para esta lei, não há limite de dia, porque é eterna. Eles devem observar isso através das suas gerações, para que possam continuar pedindo em seu nome, em nome de Moisés, com sangue diante do altar. Todo dia pela manhã e pelo anoitecer, eles devem buscar perdão em seu nome, em nome de Moisés, perpetuamente diante de Yahweh, de modo que guardem isso e não sejam exterminados. E ele deu a Noé e seus filhos um sinal de que não deveria haver novamente uma inundação na terra. Ele colocou seu arco numa nuvem, o arco-íris, como sinal da eterna aliança, que não deveria haver novamente uma inundação na terra, que a destruísse todos os dias da terra. Por essa razão, é ordenado e escrito nas tábuas celestes, que eles devem celebrar a festa das semanas, e festa dos primeiros frutos, neste mês uma vez ao ano, para renovar a aliança a cada todo ano. E este festival era celebrado no céu do dia da criação até os dias de Noé, 26 jubileus e 5 semanas de anos. E Noé e seus filhos observaram isso durante 7 jubileus e 1 semana de anos, até o dia da morte de Noé. E do dia da morte de Noé, seus filhos continuaram com isto, a celebração do festival, até os dias de Abraão. E eles comeram sangue. Mas Abraão observou isso. E Isaac e Jacó e seus filhos observaram até seus dias, dia de Moisés. E em seus dias os filhos de Israel esqueceram, até que tu celebres novamente nesta montanha. E tu, ordene aos filhos de Israel que observem este festival por todas as suas gerações como um mandamento para eles. Um dia no ano, neste mês,
eles devem celebrar o festival. Porque esta é a festa das semanas e a festa dos primeiros frutos. Esta festa é dupla e de dupla natureza, de acordo com o que está escrito e gravado a respeito disso. Celebrem-na. Porque eu escrevi no livro da primeira lei, no qual eu escrevi para ti, que tu deves celebrar a festa na estação correspondente, um dia no ano, e eu expliquei a ti seus sacrifícios, os quais os filhos de Israel devem se lembrar e devem celebrar por todas as suas gerações neste mês, um dia em cada ano. E na lua nova do primeiro mês, e na lua nova do quarto mês, e na lua nova do sétimo mês, e na lua nova do 10º mês, são os dias de se lembrar, e os dias das estações nas 4 divisões do ano. Isso está escrito e ordenado como testemunho para sempre. E Noé os ordenou para si mesmo como festas pelas gerações para sempre, de modo que elas se tornaram memorial a ele. E na lua nova, no primeiro mês, foi pedido a ele, Noé, que fizesse para si uma arca. E naquele dia, a terra tornou-se seca, e ele abriu a arca e viu a terra. E na lua nova do 4º mês, as bocas das profundezas do abismo foram fechadas. E na lua nova do 7º mês, todas as bocas dos abismos da terra foram abertas, e as águas começaram a descer para dentro delas. E na lua nova do 10º mês, os topos das montanhas foram vistos, e Noé se alegrou. E por esta razão ele ordenou-os para si mesmo como festas em um memorial eterno, e assim são elas ordenadas. E eles a colocaram nas tábuas celestes, cada um tinha 13 semanas, porque de um para o outro foi passado o memorial deles, do primeiro ao segundo, e do segundo ao terceiro, e do terceiro ao quarto. E todos os dias do mandamento serão 52 semanas de anos, e assim o ano inteiro é completo, 364 dias. Assim está gravado e ordenado nas tábuas celestes, e não deve ser negligenciado este mandamento, nem sequer um ano, nem de ano para ano. E ordene aos filhos de Israel que observem os anos de acordo com esse cálculo, 374 dias, e constituirá um ano completo. E eles não deverão estragar esta contagem, de tempo dos dias e das festas, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles, e eles não deixarão nenhum dia de fora, nem perturbarão nenhuma festa. Mas quando eles negligenciarem e não observarem-nas de acordo com os mandamentos dele, de Elohim, então eles perturbarão sua contagem de tempo e os anos ficarão movidos de sua ordem. As estações e os anos ficarão com sua ordem violada, desalinhados, e eles negligenciarão suas ordens. E todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos, e esquecerão as luas novas, as estações e os sábados, e eles seguirão erroneamente toda a ordem dos anos. Porque eu sei que de agora em diante vou declarar a ti, e não é de minha própria invenção, porque o livro escrito está diante de mim, e nas tábuas celestes a divisão dos dias é ordenada, de modo que eles não esqueçam as festas do mandamento, e andem de acordo com as festas dos gentis, e sigam os erros e a ignorância deles. Porque haverá aqueles que farão observações seguras da lua, e de como ela está fora de sua estação, e chega de ano em ano 10 dias mais cedo. Por essa razão, chegará um dia em que errarão o dia do testemunho, e criarão um dia abominável, e deste, de um dia impuro, farão festivo, e confundirão todos os dias, o dia santo com o impuro, e o dia impuro com o dia santo. Então dissolverão os meses, sábados, festas e jubileus. Observação do capítulo 6, 37. Chegará o dia em que errarão o dia do testemunho, e criarão um dia abominável, e deste dia impuro farão festivo. Dia errado do ano novo, dia 365 ou dia bissexto, que é igual a dia 366. Por esta razão, eu ordeno e testifico a ti, para que tu testifique a eles que após tua morte teus filhos errarão, de modo que não farão um ano com somente 364 dias. E por esta razão, eles dissolverão as luas novas, estações, sábados e festivais, e eles comerão todo tipo de sangue, com todo tipo de carne. Capítulo 7. Noé sacrificou a maldição de Canaã, os filhos e netos de Noé e suas obras. Exortação de Noé. E na 7ª semana, no primeiro ano, neste jubileu, Noé plantou vinhas na montanha na qual a arca tinha descansado, chamada Lubar, uma das montanhas de Ararat. Elas produziram fruto no 4º ano, e ele guardou o fruto delas, e acumulou-os neste ano no 7º mês. E ele fez vinho delas, e o colocou em vasos, e o conservou até o 5º ano, até o primeiro dia, na lua nova do primeiro mês. E ele celebrou com alegria o dia desta festa. E ele fez um holocausto ao Criador,
um novilho, um carneiro e 7 ovelhas, cada um de 1 ano de idade, e um filhote de bode, pelo qual ele fez expiação por si mesmo e seus filhos. E ele preparou o filhote antes, e colocou parte de seu sangue sobre a carne que estava no altar que ele havia construído, e toda a gordura ele deitou sobre o altar onde ele preparou o holocausto, e o boi, o carneiro e a ovelha, e ele deitou toda a carne dele sobre o altar. E ele colocou todas as suas ofertas misturadas com azeite sobre isso, e depois ele aspergiu o vinho sobre o fogo que ele havia preparado anteriormente sobre o altar. E ele colocou incenso sobre o altar, e causou um doce aroma a subir aceitável diante de Yahvé seu Elohim. E ele celebrou e bebeu do seu vinho, ele e seus filhos com alegria. E era noitinha, e ele foi para sua tenda, e estando embriagado, deitou-se e dormiu. E ficou descoberto, nu, em sua tenda enquanto dormia. E Ram viu seu pai Noé nu, e saiu e contou a seus 12 irmãos. E Shem tomou sua capa e se levantou, ele e Jafete, e colocaram um vestido sobre seus ombros, e foram para trás e cobriram a vergonha de seu pai, e seus rostos voltavam-se para trás. E Noé acordou de seu sono, e ficou sabendo de tudo que o seu filho mais novo havia feito a ele. E ele amaldiçoou seu filho, dizendo: Maldito seja Canaã, servo e escravo, deverá se tornar seus irmãos. E ele abençoou a Shem e disse: Bendito seja Yahvé Elohim de Shem, e Canaã deverá ser seu servo. Elohim deve agradecer Jafete, Elohim deve habitar nas habitações de Shem, e Canaã deve ser seu servo. E Ram soube que seu pai havia amaldiçoado seu filho mais novo, e ficou descontente porque ele havia amaldiçoado seu filho. E ele se separou de seu pai, ele e seus filhos com ele, Cush, Mitzraim, e Put e Canaã. E ele construiu para si uma cidade e a chamou pelo nome de sua esposa, Neela-Tamalque. E Jafé viu isso, e tornou-se invejoso de seu irmão. E ele também construiu para si mesmo uma cidade. E ele a chamou pelo nome de sua esposa, Adataneses. E Shem habitou com seu pai Noé, e ele construiu uma cidade próxima a seu pai, nas montanhas. E ele também chamou-a pelo nome de sua esposa, Sedeque Telebabe. E eis que estas 3 cidades são próximas ao Monte Lubá. Seguet-Telebabe faz frente com essa montanha leste, e Nael-Tamalque ao sul, Adataneses a oeste. E esses são os filhos de Shem, Elão, Assur e Asfarxade, que nasceu 2 anos após a inundação, e Lude e Arã. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses são os filhos de Noé. E ao 28º jubileu, Noé começou a ensinar a seus filhos as ordenanças e os mandamentos, e todos os juízos que ele conhecia. E ele exortou seus filhos a observarem a justiça e a cobrir a vergonha de sua carne, e a bendizer seu Criador, e honrar pai e mãe, e amar seu vizinho, e guardar suas vidas da fornicação, impureza e toda iniquidade. Porque foi devido a essas 3 coisas que veio a inundação sobre a terra. Nominalmente, devido à fornicação pelo qual os guardiões contra a lei e suas ordenanças se prostituíram com as filhas dos homens, e tomaram para si esposa dentre todas as que escolheram, e eles iniciaram a impureza. E eles geraram filhos, os Nafidins, e eles estavam em desigualdade, e eles devoraram uns aos outros. E os gigantes mataram os Nafio, e Gerbar matou os Nafio, e os Nafio mataram os Eujo, e os Eujo mataram a humanidade, e o homem matou ao outro. E cada um virou-se para praticar a justiça e a derramar muito sangue, e a terra estava cheia de injustiça. E depois disso, eles pecaram contra os animais selváticos e as aves, e contra tudo que caminha sobre a terra, e muito sangue foi derramado na terra. E toda a imaginação e desejo dos homens era vaidade e maldade continuamente. E Yahvé destruiu tudo da face da terra por causa da maldade de seus atos, e por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra, ele destruiu tudo. Início da parte de Noé. E nós fomos poupados, eu e vocês, meus filhos, e tudo que entrou conosco na arca. E eis que eu vejo suas obras diante de mim, e eis que vocês não têm andado na justiça, porque no caminho da destruição vocês começaram a andar, e estão se separando uns dos outros, e andam invejosos uns dos outros, e não estão em harmonia, meus filhos, cada um com seu irmão. Porque eu vejo, e eis que os demônios começaram a seduzir vocês e contra seus filhos, e agora eu temo a seu respeito,
que depois de minha morte vocês irão derramar o sangue de homens sobre a terra, e que vocês também serão destruídos da face da terra. Porque todo aquele que derrama sangue humano, e todo aquele que come o sangue de qualquer carne, será destruído da face da terra. E não deve ser poupado nenhum homem que comeu sangue, ou que derramou sangue humano sobre a terra, nem deve ser poupada a ele nenhuma descendência viva debaixo do céu. Porque para o inferno, Sheol, o submundo, eles devem ir, e para o lugar da condenação eles devem descer, e para as trevas das profundezas eles devem todos estar, removidos por uma morte violenta. E não deverá haver nenhum sangue sobre vocês, de todo o sangue que deve haver todos os dias nos quais vocês matarem qualquer animal selvático ou doméstico, ou qualquer coisa que voe sobre a terra. E façam essa obra para suas próprias vidas, cobrindo o que foi derramado sobre a terra. E vocês não devem ser como aquele que come com sangue, mas guardem a si mesmo, de modo que ninguém coma sangue diante de vocês. Cubram, enterrem o sangue, porque disso foi ordenado a testemunhar para vocês e seus filhos, junto com toda a carne. E não dê a vida para ser comida com a carne, para que seu próprio sangue não seja requerido da mão de nenhuma carne que o derramou sobre a terra. Porque a terra não ficará limpa do sangue que foi derramado sobre ela, senão somente pelo sangue daquele que derramou será a terra purificada por todas as gerações. E agora, meus filhos, prestem atenção. Pratiquem juízo e justiça, de modo que possam ser plantados em justiça sobre a face de toda a terra, e sua glória se eleve diante de meu Elohim, o qual me salvou das águas da inundação. E eis que vocês devem ir construir cidades, e plantar nelas todas as plantas que existem na terra, e além disso, todas as árvores frutíferas. Porque por 3 anos o fruto de tudo o que come não será recolhido, e ao 4º ano seus frutos serão colhidos, e os primeiros frutos devem ser oferecidos sobre o altar de Yahweh Elohim o Altíssimo, que criou o céu e a terra e tudo o que existe. Sobre o homem com o melhor das primícias dos vinhos, o azeite e dos primeiros frutos em ofertas a Elohim no altar, este aceito, e o que restar que os servos da casa de Yahweh comam diante do altar. Elohim permite isso. E no 5º ano, permita que seja liberada, de modo que, liberado em justiça e retidão, e vocês devem se tornar justos, e tudo que vocês plantarem prosperará. Porque assim procedeu Enoque, o pai de seu pai, ordenou a Matusalém, filho dele, e Matusalém a seu filho Lameque. E Lameque ordenou a mim, Noé, todas essas coisas as quais seus pais ordenaram a ele. E eu também lhes dou ordem, meus filhos, como Enoque ordenou seu filho no 1º jubileu, enquanto ainda vivia, o 7º de sua geração, ele comandou e testificou a seus filhos e a seus netos até o dia de sua morte. Fim da parte de Noé. Capítulo 8. Genealogia dos descendentes de Sem e suas esposas. Delimitação das áreas de Sem, Cã e Jafé. No 29º jubileu, no início da 1ª semana, Asfaxade tomou para si uma esposa, e seu nome era Razueja, a filha de Susan, filha de Elã, e ela deu à luz a um filho no 3º ano desta semana, e ele o chamou de Cainã. E o filho cresceu e seu pai o ensinou a escrever. Ele foi procurar para si um lugar onde ele pudesse construir para si mesmo uma cidade. E ele, Cainã, encontrou uma escritura que gerações anteriores haviam esculpido em rocha, e ele leu e as transcreveu. E pecou por conta disso, porque elas continham os ensinamentos dos guardiões que eles usavam para observar os presságios do sol, lua e das estrelas, em todos os sinais celestes. E ele anotou tudo, e não contou nada a respeito, porque ele temia contar a Noé, e que ele deveria se zangar com ele por causa disso. E no 13º jubileu, na 2ª semana, no 1º ano, ele, Cainã, tomou para si uma esposa, e o nome dela era Melca, a filha de Madai, filho de Jafete. E no 4º ano, ele gerou um filho, e o chamou pelo nome de Shelá, porque ele disse: verdadeiramente eu fui enviado. E no 4º ano ele nasceu, e Shelá cresceu e tomou para si uma esposa, e seu nome era Muaque, a filha de Quezede, irmão de seu pai, no 31º jubileu, na 5ª semana, no 1º ano. E ela deu à luz a um filho no 5º ano, e ele o chamou pelo nome de Eber. E ele tomou para si uma esposa, e o nome dela era Azurade, a filha de Nebrode, no 32º jubileu, na 7ª semana, no 3º ano. E no 6º ano, ela deu à luz a um filho, e ele foi chamado pelo nome de Peleg,
porque nos dias em que ele nasceu, os filhos de Noé começaram a dividir a terra entre eles. Por essa razão, ele o chamou de Peleg. E eles dividiram a terra mal entre eles, e Noé disse: já é início do 33º jubileu, dividam a terra em 3 partes, para Shem, Ham e Jafete, de acordo com sua herança. Então, no primeiro dia da primeira semana de anos, um de nós, anjos, que havia sido enviado, estava com eles. E ele, Noé, chamou seus filhos, e eles se aproximaram, ele e seus filhos, netos de Noé, e ele dividiu a terra por sorte, nos quais seus 3 filhos deveriam tomar posse. E eles estenderam suas mãos e tomaram escrito, um pedaço de papel, do peito de Noé, seu pai. E aconteceu que o sorteado para Shem era a porção no meio da terra, o qual ele deveria tomar como herança para si e seus filhos pelas gerações eternamente, início da terra de Shem. A partir do meio da serra do monte Rafa, das bocas das águas do rio Tina, e sua porção vai até o oeste pelo meio desse rio, e se estende até alcançar as águas do abismo, para as quais esse rio segue e derrama suas águas no mar Meate. E esse rio flui até o grande mar. E tudo que está ao norte é terra de Jafé, e tudo que ao sul pertence a Shem, e se estende até alcançar Carazon. Esse está na base da língua que aponta para o sul, e sua porção se estende ao longo do grande mar, e se estende em linha reta até alcançar o oeste da língua que aponta para o sul, e vira daqui até o sul, pela boca do grande mar na costa de suas águas, e se estende ao oeste até Afra, e se estende até atingir as águas do rio Gihon, e ao sul das águas de Gihon para a margem desse rio, e se estende a leste até atingir o jardim do Éden, ao sul, e para o leste de toda a terra do Éden e de todo o leste, e vira a leste e prossegue até alcançar o leste do monte Rafa, e desce até as margens da boca do rio Tina. Essa porção saiu por sorteio para Shem e seus filhos, que eles devem possuir para sempre pelas gerações, fim da terra do Shem. E Noé alegrou-se, porque sua porção foi sorteada para o Shem e seus filhos. E ele lembrou-se de tudo que ele havia falado de sua boca em profecia, porque ele havia dito: bendito seja Yahweh Elohim de Shem, e que o Criador habite na habitação de Shem. E ele sabia que o jardim do Éden é o santo dos santos, de habitação do Criador, e o monte Sinai, o centro do deserto, e o monte Sião, centro do umbigo da terra. Esses 3 foram criados como locais sagrados que fazem face um para o outro. O monte Sião, onde fica Jerusalém, é considerado o centro do mundo. E ele bendisse a Elohim dos Elohim, que havia colocado as palavras do Criador em sua boca, e o Criador para sempre. E ele sabia que uma porção abençoada e uma bênção tinham alcançado Shem e seus filhos pelas gerações para sempre. Toda a terra do Éden, e toda a terra do Mar Vermelho, e toda a terra do leste e Índia, e no Mar Vermelho e as montanhas, e toda a terra de Baixã, e toda a terra do Líbano, e as ilhas de Caftu, e todas as montanhas de Sani e Amana, e as montanhas de Assur ao norte, e toda a terra de Elam, Assur e Babel, e Suzã, e Maidai, e todas as montanhas de Ararat, e toda a região além do mar, que é além das montanhas de Assur em direção ao norte, uma terra abençoada e espaçosa, e tudo que há dentro dela é muito bom. Início da terra de Ram, e para Ram foi sorteada a segunda porção, além do Gihon, em direção ao sul, à direita do jardim, e se estende em direção ao sul, e se estende por todas as montanhas de fogo, e se estende para o oeste, para o mar de Atel, e se estende a leste até alcançar o mar de Malque, aquele mar no qual tudo que não é destruído afunda. E segue em direção ao norte até os limites de Gadir, e segue até as costas das águas do mar, até as águas do grande mar, até afundar próximo ao rio Gihon, e se aproxima do rio Gihon, e vai seguindo o rio Gihon até alcançar o jardim do Éden. E esta é a terra sorteada para Ram como porção, a qual ele ocuparia para sempre, para si e seus filhos pelas gerações para sempre. O início da terra de Jafé. E para Jafé foi sorteada a porção, além do rio Tina, para o norte da vazão de suas águas, e se estende a nordeste por toda a região de Gog, e para todo o interior a leste, e se estende a norte até o extremo norte, e se estende para as montanhas de Kelt em direção ao norte, e em direção ao mar de Malque, e vai para o leste de Gadi, tão longe quanto as regiões das águas do mar, e se estende até se aproximar do oeste de Fara, e retorna em direção a Aferag, e se estende a leste para as águas do mar Meade, e se estende para a região do rio Tina, na direção noroeste,
até se aproximar da fronteira de suas águas em direção ao Monte Rafa, e vira para o norte em direção ao norte. Esta é a terra que foi sorteada para Jafé e seus filhos, como a porção de sua herança, a qual ele deve possuir para si e seus filhos, por suas gerações para sempre, 5 grandes ilhas e uma grande terra ao norte. Mas é frio, e a terra de Ram é quente, e a terra de Shem não é nem quente nem fria, mas é de um frio e calor equilibrados, misturados. Capítulo 9. As áreas dos filhos de Ram, Sem e Jafé. E Ram dividiu entre seus filhos. A primeira porção foi sorteada para Cush em direção ao leste, e para o oeste dele para Mizraim, e para o oeste dele para Put, e para o oeste dele, no oeste, no mar, para Canaã. E Shem também dividiu entre seus filhos. A primeira porção foi sorteada para Ram e seus filhos, para o oeste do rio Tigre, até se aproximar do leste, toda a terra da Índia, e no Mar Vermelho e sua costa, e as águas de Dedã, e todas as montanhas de Mebri e Elá, e toda a terra de Suzã, e tudo que está ao lado de Farnaque, até o Mar Vermelho e o rio Tiná. E para Sul foi sorteada a segunda porção, toda a terra de Assur, e Nínive, e Shinar, e até as fronteiras da Índia, e subindo, contornando o rio. E para Sfarxade foi sorteada a quarta porção, toda a terra da região do Raldés, a leste do Eufrates, margeando o Mar Vermelho, e todas as águas do deserto próximo à língua do mar que aponta para o Egito, toda a terra do Líbano, e Sanir, e Amaná, até as margens do Eufrates. E para Arã foi sorteada a quarta porção, toda a terra da Mesopotâmia entre o rio Tigre e Eufrates, ao norte do Raldés, até a borda das montanhas de Assur e a terra de Arará. E foi sorteada para Lude a quinta porção, as montanhas de Assur e tudo que pertence a ele, vai até alcançar o grande mar e até alcançar o leste de Assur, seu irmão. E Jafé também dividiu a terra de sua herança entre seus filhos. E a primeira porção sorteada foi para Gomer, para leste, do lado norte do rio Tiná. E ao norte foi sorteado para Magog e todas as porções interiores do norte, até alcançar o Mar Meade. E para Madai foi sorteada como sua porção, que ele deve possuir do oeste de seus 2 irmãos até as ilhas, e até as costas das ilhas. E para Javã foi sorteada a quarta porção, toda a ilha e as ilhas que apontam para a fronteira com Lude. E para Tubal foi sorteada a quinta porção, no meio da língua que se aproxima em direção à fronteira, com a porção de Lude até a segunda língua, da região entre a segunda língua até a terceira língua. E para Meseque foi sorteada a sexta porção, toda a região entre a terceira língua até se aproximar do leste de Gadi. E para Tirás foi sorteada a sétima porção, 4 grandes ilhas no meio do mar, as quais alcançaram a porção de Ram, e as ilhas de Kamaturi foram sorteadas aos filhos de Asfarxade como sua herança. E assim os filhos de Noé dividiram entre seus filhos na presença de Noé seu pai, e eles se obrigaram por um juramento, impondo uma maldição sobre todo aquele que procurou aproveitar a parte que não lhe tinha caído por sorte. E eles todos disseram, que assim seja para eles mesmos e seus filhos para sempre pela geração, até o dia do julgamento, no qual Yahweh Elohim o julgará com uma espada, e com fogo por toda a impureza e maldade de seus erros, com os quais eles encheram a terra com transgressões e impureza, e fornicação e pecado. Capítulo 10. Sedução dos netos de Noé pelos espíritos malignos. A oração de Noé. O príncipe Mastemá, a morte de Noé. E na terceira semana deste jubileu, demônios imundos começaram a seduzir, desviar os filhos dos filhos de Noé, e a fazê-los errar e a destruí-los. E os filhos de Noé vieram a Noé, seu pai, e lhe contaram a respeito dos demônios que estavam seduzindo, desviando e cegando e matando seus netos. A oração de Noé. E ele, Noé, orou diante de Yahweh, seu Elohim, e disse: Elohim dos espíritos de toda a carne, que mostrou misericórdia a mim e salvou a mim e aos meus filhos das águas do dilúvio, e não me fez perecer como fez aos filhos da perdição, porque sua graça tem sido grande para mim, e grande tem sido tua misericórdia. A minha alma permite que sua graça alcance meus filhos, e não permita que os espíritos maus os governem de modo que os destruam da terra. Mas abençoe a mim e aos meus filhos, de modo que nós possamos multiplicar e encher a terra. E tu sabes como teus guardiões, os pais desses espíritos, agirem em meus dias. E para esses espíritos que estão vivos, prende-os e os detenha rapidamente no lugar da condenação.
e não permita que eles tragam destruição aos filhos de teu servo, meu Elohim, porque esses espíritos dos guardiões são malignos e criados para destruir. Não permita que eles governem sobre os espíritos dos vivos, porque somente tu podes exercer domínio sobre eles. E não os permita que tenham o poder sobre os filhos dos justos, de agora e para sempre. E Yahweh, nosso Elohim, nos mandou que prendesse a todos. Réplica de Satanás. E o chefe dos espíritos, Mastemá, Satanás, veio e disse: Yahweh, Criador, permita que alguns deles permaneçam diante de mim, e permita que eles escutem minha voz, e façam tudo o que eu disser a eles. Porque se nenhum deles for deixado para mim, eu não serei capaz de executar o poder da minha vontade nos filhos dos homens. Porque eles são para a corrupção e desviados de meu julgamento, porque grande é a maldade dos filhos dos homens. E ele, Elohim, disse: Deixem que a 10ª parte deles permaneçam diante dele, e que 9 partes desçam ao lugar da condenação. E um de nós, anjos, ele ordenou que deveríamos ensinar a Noé toda a medicina deles, porque ele sabia que eles não andariam em retidão, nem lutariam na justiça. E nós fizemos conforme todas as palavras dele. Todos os perversos e malignos nós prendemos no lugar da condenação. E a 10ª parte deles nós deixamos para que se sujeitem a Satanás na terra. E nós explicamos a Noé todas as medicinas de suas doenças, junto com as seduções deles, como ele poderia curá-los com ervas da terra. E Noé anotou todas as coisas no livro, do modo como nós os instruímos a respeito de cada tipo de medicina. Assim, os espíritos malignos foram impedidos de ferir e matar os filhos de Noé. E ele deu tudo o que ele havia escrito a Shem, seu filho mais velho, porque ele o amava muitíssimo, mais que todos os seus demais filhos. A morte de Noé. E Noé dormiu com seus pais, e foi sepultado no Monte Lubar, na terra de Ararat. 950 anos ele completou em sua vida, 19 jubileus, 2 semanas e 5 anos. Ele que em sua vida superou em justiça a todos os filhos dos homens, salvo Enoque por sua justiça, que era perfeito. Porque Enoque foi criado para o trabalho de testemunhar para as gerações do mundo, de modo que ele deve contar as ações de geração em geração, até o dia do julgamento. E no 33º jubileu, no primeiro ano da 2ª semana, Peleg tomou para si uma esposa cujo nome era Lômana, a filha de Siná. E ela deu à luz a um filho no 4º ano dessa semana. E ele o chamou pelo nome de Reu, porque ele disse: Eis que os filhos dos homens se tornaram maus pelo propósito maligno de construir para si mesmos uma cidade e uma torre na terra de Shinar. Porque eles partiram da terra de Ararat para leste para Shinar, porque em seus dias eles construíram a cidade e a torre dizendo: Vamos, por meio dela subiremos até o céu. E eles começaram a construir, e na 4ª semana eles fizeram tijolos com fogo, e os tijolos serviam como pedras, e o barro com o qual eles cimentaram os tijolos, unidos, era asfalto, que provém do mar, e das fontes das águas na terra de Shinar. E eles construíram. Por 43 anos, eles estavam construindo a torre. Sua largura era de 203 tijolos, e a altura de um tijolo era 1/3. Sua altura somava 5.433 côvados e 2 palmos. E a extensão de um muro era 13 estádios, e a do outro 13 estádios. E Yahweh Elohim disse para todos: Eis que eles são um povo, e começaram a agir, e agora não há nada irrealizável a eles. Vamos descer e confundir o idioma deles, de modo que não poderão entender o que o outro disse, e serão dispersos em cidades e nações, e esse propósito não prosperará até o dia do julgamento. E Yahweh desceu, e nós descemos com ele para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E ele confundiu os idiomas deles, e eles não entendiam mais o que o outro dizia, e eles cessaram de construir a cidade e a torre. Por essa razão, toda a terra de Shinar é chamada Babel, porque Yahweh lá confundiu todos os idiomas dos filhos dos homens. E por conta disso, eles se dispersaram em suas cidades, cada um de acordo com seu idioma e sua nação. E Yahweh enviou um vento poderoso contra a torre e a derribou sobre a terra. E eis que ela ficava entre Assur e Babilon, na terra de Shinar. E eles a chamaram de derribada, derrota. Na 4ª semana, no primeiro ano, no início do 34º jubileu, eles foram dispersados da terra de Shinar. Os filhos de Noé, alocados em suas respectivas áreas, Canaã,
leva injustamente a Palestina, apesar da ameaça de maldição. E Ram e seus filhos foram para a terra que eles deveriam ocupar, a que ele adquiriu como a sua porção na terra do sul. E Canaã viu que a terra do Líbano, ao rio do Egito, era muito boa. E ele não foi para a terra de sua herança para o oeste, em direção ao mar. E ele habitou na terra do Líbano, a leste e oeste das margens do Jordão e das margens do mar. E Ram, pai dele, e Cush e Misraim, seu irmão, disseram para ele: Tu se estabeleceste numa terra que não é tua, a qual não nos caiu por sorte. Não faça assim. Tu e teus filhos cairão na terra e serão amaldiçoados. Por meio de uma revolta, vocês se estabeleceram, e por uma revolta seus filhos cairão, e vocês deverão ser exterminados para sempre. Não habitem na habitação de Shem, porque para Shem e seus filhos esta terra foi sorteada. Maldito és tu, e maldito seja tu de todos os filhos de Noé, pela maldição que nós nos obrigamos a nós mesmos pelo juramento, na presença do santo juiz e na presença de Noé, nosso pai. Mas ele não deu ouvidos e habitou na terra do Líbano, no Ramate, até a entrada do Egito, ele e seus filhos até hoje, e por esta razão a terra é chamada Canaã. E Jafé e seus filhos foram em direção ao mar e habitaram na terra de sua porção. E Madai viu a terra do mar, e esta não o agradou. E ele pediu uma porção para Ram e Assu e Arfaxade, a esposa de seu irmão. E ele habitou na terra da Média, próximo à esposa de seu irmão até hoje. E ele chamou seu local de sua habitação e a habitação de seus filhos de Média, devido ao nome de seu pai Madai.